No vídeo anterior eu te contei o que mudou na correção do Enem nas situações de nota 0, competência 1 e competência 2. E o nosso foco agora é chegar até a competência 5. A competência 3 tem a mesma matriz de referência do ano passado e a mesma grade específica. Então, em teoria, nada muda nos níveis de avaliação. A gente continua esperando que para tirar a nota máxima, uma redação tenha projeto de texto estratégico e desenvolva as informações, fatos e opiniões em todo o texto, apenas com, no máximo, deslizes pontuais. Porém, há alguns detalhes que mudam. O primeiro deles é que o corretor do Enem desse ano vai esperar que você não use argumentos apenas dos textos motivadores. Até ano passado, a banca não olhava isso, então todos os seus argumentos poderiam estar nos textos motivadores, apenas os repertórios que não, né? Competência 2, falei sobre isso no vídeo anterior. Mas a partir desse ano, não só os repertórios não podem ser todos dos textos motivadores, como os argumentos também. O que significa que você pode usar, por exemplo, um argumento que está nos textos motivadores e um argumento que você levou para a prova e que não está nos textos motivadores. Além disso, vai ser avaliado se você copiou esse argumento ou essa argumentação ou se você argumentou com as suas palavras, algo que também era avaliado só na competência 2, né? Então repare comigo, esse é o novo fluxograma da competência 3, tá tipo gigantesco. Até aqui tá tudo igual, porém, aqui existe a seguinte pergunta: os argumentos limitam-se a cópias, não tem essa frase aqui, a cópias dos textos motivadores? Se a resposta for sim, a tua redação vai ficar no nível 2, automaticamente. Ou seja, você vai tirar 80 pontos. Se você não copiou, mas se limitou aos argumentos dos textos motivadores, mesmo que com as suas palavras, você disse exatamente o que já tinha na proposta de redação, você vai ficar no nível 3. Então é muito importante que você leve argumentos para a prova. E mais, que você leve alguns argumentos, porque imagina comigo, se você, por azar, leva seus próprios argumentos e chega lá e eles estão na proposta de redação, você vai ter que improvisar com outros. Do contrário, você não vai tirar nota máxima. Então a minha recomendação é que você não vá para a prova apenas com 2 argumentos. É improvável, mas não é impossível você chegar lá e se deparar com eles na proposta de redação. Isso não significa que você não possa usar nenhum argumento, mas você não pode se limitar a eles. Há uma preocupação esse ano com a veracidade das informações. Isso é mencionado no material, porém isso não entra na grade nem da competência 3 nem da competência 2. Então ficou uma coisa meio solta. Mas eu achei importante te dizer porque até no passado muitas pessoas usufruíam de forma não muito ética do fato do corretor não olhar se as informações são verídicas e acabava inventando coisas na hora da prova. Inventava dados estatísticos, inventava citações. E esse ano, mesmo que não esteja na grade de avaliação, o treinamento dos corretores falou sobre isso. Falou que as informações precisam ser verídicas. Então, vá com repertórios legitimados para usar. Uma outra novidade da competência 3 é que o corretor vai olhar se sua redação tem uma direção propositiva. O que é isso, Luma? Se ele se direciona para uma proposta de intervenção. Eu achei esse critério muito esquisito, porque como que a gente vai ver se a redação se direciona para a proposta, né? Já que a proposta vai ser avaliada só na competência 5. Mas o que eu entendi é que durante a sua argumentação você está caminhando para uma proposta de intervenção. E isso vai ser avaliado. Então perceba. Aqui há a seguinte pergunta: a direção propositiva? Se a sua redação não tem direção propositiva, se ela não está se direcionando a resolver o problema, você fica no nível 2. Mas isso não muda nada para quem segue o que eu ensino, para quem segue o método LP, porque a gente já faz o projeto de texto culminando numa proposta de intervenção. Então, não se preocupe com isso. A única coisa que muda pra gente, que você precisa se preocupar mesmo com relação à competência 3, é de não se limitar aos argumentos dos textos motivadores. Então, leu os textos motivadores, identificou 2, 3 argumentos, você pode usar um deles, mas o outro não pode estar lá. Competência 4. A competência 4 esse ano tem a mesma matriz de referência, inclusive essa é uma coisa que o próprio Sebrasp fala. A gente não tá interessado em mudar a matriz esse ano, a gente vai manter a matriz. Eu
Eu não sei se é porque é o primeiro ano dessa nova banca, né, ou se foi uma determinação do INEP. O que eu sei é que a matriz continua igual e a grade da competência 4 passou por algumas mudanças na nomenclatura, mas a avaliação continua a mesma. Então, olha só, como que ficou o fluxograma dessa competência com todas as perguntas que o corretor vai fazer para sua redação. Ele vai perguntar se há articulação de ideias, se há fluência textual, não tinha essa palavra antes, mas já era avaliado isso antes. Se o texto é monobloco, já tinha. Se há elementos coesivos, já tinha. Se há inadequações dos elementos coesivos. 2 operadores argumentativos interparágrafo, continua igual. A diferença é que ele considera muito mais coisas como operador argumentativo. Eu vi, assim, vários e vários exemplos. Então, a gente não precisa ficar tão encucado. Por exemplo, Luma, será que a priori é considerado operador argumentativo interparágrafo? Esse ano, assim, parece que eles não têm muito problema com isso. Há pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de cada parágrafo, mesma coisa. Então, basicamente, aqui a gente tem a mesma coisa. Mas o que eu percebi aí em termos de impressões, né? Ao falar de competência 4, essa banca demonstrou que o foco dela não é só nos operadores argumentativos. Ela deu até uma alfinetada na banca anterior e disse, olha, a gente está interessado em todos os processos coesivos. Não precisa ser operador argumentativo, não precisa ser conectivo para valer. Mas na regra não mudou nada, né? Continua a supremacia dos conectivos. Mas resumindo, para eles é muito mais importante que a tua redação esteja coesa como um todo do que contar conectivos. Então, você não precisa ficar socando conectivo em qualquer oportunidade que você tiver, porque não é isso que eles querem. Eles querem uma redação com fluidez, né? Com fluência, que foi o que eu te mostrei aqui. Uma outra coisa muito curiosa é que no treinamento fala-se muito sobre coerência, confundindo com a C3. Então, eu percebo que há uma desconstrução das competências que a gente veio construindo detalhadamente ano após ano. Como que isso vai culminar na avaliação? Não sei, porque a grade e a matriz continuam a mesma. Mas na hora de treinar os corretores, por exemplo, em vez de falar coesão na C4 e coerência na C3, falou também sobre coerência na C4. E falou sobre argumento na C2. Então há essa confusãozinha. Eu não sei se foi falta de domínio de como a redação do Enem era corrigida até então, ou se foi o desejo mesmo de misturar as competências e quem sabe ano que vem a gente vai ter uma nova separação, não sei. Competência 5. A matriz de referência é a mesma, mas a gente tem uma nova grade de correção. E para ela ficar super fácil de você entender, eu vou passar pelo fluxograma que eu criei a partir dela. Então vamos lá. A competência 5 vai perguntar se a tua redação tem propósito de intervenção, igual. Se diz respeito aos direitos humanos, igual. Se tá pelo menos dentro do assunto, igual. Se tá dentro, tudo isso aqui igual. Aqui a gente tem uma nova nomenclatura. Antes, até no passado, o corretor perguntava assim: será que essa redação tem ação nula ou elementos nulos? Lembra disso? Era uma coisa que ficou tipo um ano na correção do Enem, porque era nova e agora já sumiu. No lugar disso, a terminologia que o corretor vai usar esse ano é isso aqui, ó. Apresenta apenas elementos não evidenciados no texto. O que é isso, Luma? Tá confuso, sim, tá mesmo. Esse é o tipo de intervenção que fala assim: portanto, é preciso agir sobre o problema. Ponto final, acabou a redação. Portanto, é preciso que se faça alguma coisa. Portanto, é preciso que as autoridades tomem medidas. E ponto final, e acabou a redação. Se for só isso, eles não vão considerar elementos evidenciados no texto. Então, fica no nível 1. Não significa que você não possa dizer isso na sua redação. Você vai dizer isso e em seguida vai dizer o que tem que ser feito, né? Então, tá tudo certo. Outra mudança. Antes, a gente tinha, assim, uma avaliação que contava elementos. Então, se você colocou uma ação, você tirava 40 pontos. Um agente, 40 pontos. Um modo, 40 pontos. Um efeito, 40 pontos. Um detalhamento, 40 pontos. Certo? Agora, existe uma ordem para você seguir isso. Então, acompanha aqui comigo. O corretor vai perguntar primeiro se tua proposta de intervenção tem uma ação. Então, não começa de qualquer lugar. Começa daqui. Depois, vai perguntar se tem outra coisa. Tem ou um agente, ou um modo, ou um efeito. Depois vai perguntar se tua redação, isso aqui é uma novidade, está articulada a discussão desenvolvida no texto. Você que é do método LP, que faz redação do jeito que eu ensino, você já faz isso. Lembra que quando a gente vai propor intervenção, a gente sempre propõe intervenção para os nossos argumentos? E a gente retoma os 2 argumentos na conclusão? Então, a partir de agora isso é obrigatório. Antes, isso era uma estratégia para aumentar a nota na competência 3. Agora, isso é obrigatório e é avaliado na competência 5, tá? Então, se você faz redação do jeito que eu ensino,
corrigindo com os meus modelos, você já faz isso, não precisa mexer. Mas se você não faz, é legal que você saiba. A partir de agora é obrigatório. Se você não fizer isso, é nível 2, 80 pontos na competência 5. Depois vai perguntar se sua redação explicita outro elemento, mais um da lista, depois outro elemento e por último detalhamento. Então assim, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente já fazia, só que a forma de avaliar mudou a ordem. Mas é a mesma coisa, você vai continuar propondo intervenção para o problema que você discutiu na tua redação. O Enem continua avaliando apenas uma proposta de intervenção, a mais detalhada. Então se você colocar mais de uma, continua valendo a mesma, isso não mudou. Só mudou um pouquinho a nomenclatura e a ordem das perguntinhas que ele vai fazer para sua redação. Então é um problema para o corretor se adaptar e não para você não tem que fazer nada. Mas o que eu percebi? No treinamento dos corretores, o detalhamento tá como algo mais abstrato. Então, o que eu vou te dar de conselho? Detalhar o máximo possível. Se você tiver linhas aí sobrando, vai detalhando. Detalha, detalha e detalha, tá? Por quê? Até ano passado, a gente tinha uma orientação muito clara pro corretor do que é detalhamento. E mesmo assim, às vezes, chegavam umas correções que a gente não entendia por que perderam um ponto na competência 5. Esse ano tá mais abstrato. Não ficou muito claro se detalhamento é uma parte do texto ou se é um aspecto do texto. Uma característica, porque aí é a opinião do corretor, né? Realmente isso aqui está detalhado, entendeu? Então, seja o mais literal possível, concreto possível na tua proposta de intervenção. Tem uma coisa que saiu da avaliação, eu não sei se você percebeu, mas antes a gente tinha uma pergunta aqui em cima que era assim: a proposta de intervenção é cópia dos textos motivadores? E esse ano não tem mais essa pergunta. Então esse é o nosso novo fluxograma. Resumindo, se você segue o meu método de redação, se você é aluno do método LP ou de qualquer um dos meus cursos, o que você precisa fazer? Ter um cuidado maior com desvios gramaticais e falhas sintáticas, que agora tudo se chama falhas gramaticais, porque você só pode cometer um deles. Caprichar o máximo possível no seu projeto de texto. Nunca foi tão importante saber fazer um projeto de texto estratégico. Escolher a dedo seus repertórios e fazer questão de usar eles o máximo possível na sua argumentação. Não usar apenas os argumentos dos textos motivadores e caprichar o máximo possível no detalhamento. Então não tem nada que a gente vai mudar substancialmente. A maioria das mudanças são mudanças no jeito de corrigir, então é uma coisa para os corretores se adaptarem, mas pra gente na prática não muda muita coisa. A gente só vai precisar dar o nosso melhor, fazer uma redação que faça sentido, sabe por quê? Uma redação que faz sentido, ela faz sentido independentemente da banca. Gente, uma boa redação é uma boa redação, mesmo que mudem alguns detalhes da correção. E se você hoje não faz uma boa redação, eu quero te convidar a entrar no meu bootcamp. Lá eu vou te ensinar a fazer leitura estratégica da proposta de redação, projeto de texto estratégico e organizar sua redação em 9 partes para você replicar no dia do Enem. É, sem dúvidas, assim, de longe, o meu melhor produto para a reta final. Ano passado, centenas de pessoas entraram, foi mágico, foi muito gratificante. E essas pessoas conseguiram tirar 900 mais na redação do Enem. Mesmo quem entrou na semana do Enem, na véspera do Enem, no sábado. Teve gente que entrou no sábado, gente. Vocês também são doidos, né? Vocês me enlouquecem. E conseguiram tirar 900 mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo e eu quero dar uma mensagem final. Gente, é muito difícil colocar ordem no caos. E o caos, ele realmente gera muito estresse. Então, foi difícil pra mim estudar esse material. Tava tudo muito confuso, muito desorganizado. Mas eu tinha o compromisso de tirar o principal disso, o néctar desse suco, pra trazer pra você aqui o que realmente importa. Por quê? Mais perigoso do que encarar as mudanças numa correção de redação é se dispersar, é cair em fake news, é se desesperar, se descabelar, é focar no que você não tem controle, é se perder no medo. Então, esse vídeo é um antídoto. Toda vez que você vê, agora não pode mais fazer isso no Enem, você volta nesse vídeo e você vai saber a realidade da correção do Enem, como que é nos bastidores de verdade, porque, gente, a gente precisa focar no que a gente tem controle. É muito fácil se perder nessa reta final, é muito fácil ficar ansioso e cair no desespero de outras pessoas. Então você vai me prometer uma coisa: qualquer dúvida que você tiver sobre a correção do Enem desse ano ou geral, você vai colocar aqui nos comentários e eu vou vir e vou te responder. Feito? Então feito. Um beijo e até a próxima.